uma nova ordem econômica mundial. A new world order. A new world order. A nova ordem mundial. Of a new world order. A new world order. Lendas obscuras que falam de monstros e criaturas extremamente tenebrosas, assustadoras e até de aparência demoníaca. A cultura japonesa está repleta de contos sobre demônios e seres obscuros, com histórias e lendas que são de arrepiar e de tirar o sono. Nesse vídeo, vamos analisar algumas dessas lendas aterrorizantes. Agora, vamos analisar. Demônios japoneses. 5 lendas japonesas mais assustadoras. Ao redor do mundo, encontramos muitas lendas e contos sobre criaturas que muitas vezes podem ser terrivelmente assustadoras. No folclore japonês, algumas dessas figuras pavorosas das lendas locais seriam chamadas de yokai, que seriam criaturas sobrenaturais que poderiam ser espíritos, monstros ou demônios, muitas vezes extremamente tenebrosos e com histórias um tanto obscuras. Agora vamos analisar alguns deles. Número 5. Kappa. Kappa, criança do rio, também conhecido como Komahiki, puxador de cavalo, além de vários outros nomes, seria um monstro aquático que está entre as criaturas mais conhecidas no vasto folclore japonês. Segundo lendas, essas supostas criaturas habitariam em rios, lagos e lagoas e teriam uma aparência um tanto monstruosa, sendo geralmente descritas como tendo o tamanho de uma criança, pele escamosa, membranas nos pés e nas mãos, e em suas costas uma carapaça como de uma tartaruga. Ainda teriam uma grande força e teriam uma cavidade no topo de suas cabeças que conteria água. De acordo com as lendas, se essa água fosse derramada, essas criaturas seriam enfraquecidas. Segundo dizem, os Kappas poderiam ser maliciosos e às vezes até mesmo mortais. Essas criaturas um tanto bizarras seriam conhecidas por supostamente puxar cavalos para dentro da água e também por supostamente afogar pessoas. Número 4. Tenjokudari. Tenjokudari é uma outra lenda extremamente aterrorizante encontrada no folclore japonês. Essa suposta entidade bizarra e extremamente assustadora geralmente é retratada com a aparência como de uma mulher velha, nua e feia, com uma grande língua e um longo cabelo despenteado. Segundo conta a lenda, geralmente no meio da noite, essa suposta terrível e pavorosa entidade apareceria saído para fora do teto, de cabeça para baixo, para assustar as pessoas. Pode ser apenas uma lenda, mas não podemos negar que é realmente assustadora. Número 3. Nuri Onna. Nuri Onna, ou Mulher Molhada, seria uma terrível e incrivelmente assustadora criatura encontrada entre as lendas japonesas. Nuri Onna seria geralmente retratada com o corpo de uma terrível cobra, mas com uma cabeça de mulher com um longo cabelo preto, às vezes podendo ter braços ou não, e teria uma língua como de uma cobra. Segundo contam as lendas, essa figura geralmente apareceria próxima à costa ou das margens de rios.
As histórias sobre Nuriona podem variar, entre elas podendo ser uma gigantesca criatura capaz de derrubar árvores e que se alimenta de humanos, ou uma figura segurando um embrulho como se fosse um bebê. Se alguém segura o embrulho, ele poderia se tornar muito pesado, impedindo a pessoa de escapar, e então Nuriona sugaria o sangue da vítima com sua língua de serpente. Número 2. Kurubozo. Kurubozo, ou Monge Preto, está entre as obscuras e assombrosas histórias sobre criaturas sobrenaturais japonesas. Pouco se sabe sobre essa figura e as informações sobre sua exata aparência seriam vagas, mas por vezes seria retratado como uma figura obscura e sombria, careca e vestindo um robe, como de um monge. Em um dos relatos mais conhecidos sobre o Kurubozo, essa figura sombria e terrivelmente assustadora apareceria na casa de uma certa família durante a noite e subiria sobre a esposa enquanto ela dormia e passaria a sua língua na mulher. A suposta figura teria um terrível mau cheiro. Ainda segundo o relato, isso teria se repetido por algumas noites, até que a mulher, não aguentando mais a situação, teria deixado a casa, e então a figura tenebrosa não teria mais voltado a aparecer. Número 1. Oni. Os Oni estão entre os mais conhecidos yokai ou demônios encontrados entre as tenebrosas e assustadoras figuras do folclore japonês. A palavra Oni seria equivalente a ogro ou demônio e abrange uma grande variedade dessas supostas criaturas terríveis, mas em alguns casos seriam comumente retratados com a aparência monstruosa muito parecida com a figura popular de um demônio, sendo retratado muitas vezes com pele vermelha ou azul, chifres, presas, usando tangas feitas de pele de tigre e carregando um kanabo, um tipo de taco com pontas de ferro. Além de tudo isso, segundo contos, supostamente seriam criaturas antropófagas, ou seja, comeriam carne humana. Segundo algumas crenças, os Oni também poderiam ser encontrados no Jigoku, um equivalente ao inferno no budismo japonês, onde supostamente torturariam as almas condenadas que iriam para lá e seriam servos do chamado Enmadaio, uma figura obscura que, segundo crenças, seria um tipo de juiz ou governador daquele lugar. E então, ao redor do mundo, encontramos muitos contos e lendas que falam de criaturas sobrenaturais com histórias que por vezes podem ser um tanto assustadoras. Mas poderia haver algo a mais por trás de lendas como essas? Poderia talvez haver algum fundo de verdade em algumas delas? Poderiam haver o que chamamos de demônios por trás de algumas dessas histórias? Ou seriam elas apenas frutos da imaginação das pessoas? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus.